Então peço, amada igreja, que abra a sua Bíblia em Mateus 42, 61. Mateus 42, versículo 61. O quê? Mateus 42 não existe? Não? Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus. Porque tem muita igreja e cristão que lê Mateus 42, 61. O versículo que eu quero ler com a igreja é o contrário desse. É Mateus. O que diz Mateus 16, 24? Tem Mateus 16, 24 na sua Bíblia? Diga glória a Deus, amém. Tem Mateus 16, 24. Tem Mateus 16, 24 no seu coração? Vamos ver o que é que diz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? Se alguém quiser vir após mim, quem disse isso? Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que é o Mateus 42, 61? É ao contrário disso. E ao decorrer da mensagem eu queria falar sobre isso com os irmãos. Amém? Eu não posso deixar de introduzir essa palavra. O versículo é esse, tá? Ele é um versículo condensado, como diz no informatiquês, zipado, né? O pessoal da informática aí, comprimido, mas é um versículo denso, porque tem muita coisa aqui dentro. Muita coisa. Mas antes de falar sobre ele, eu não podia deixar de falar sobre as palavras que têm sido entregues pelo Senhor, através dos nossos profetas, pastores, servos de Deus, ministros, ao longo desses dias. Por exemplo, essa de domingo. O pastor Timóteo falou sobre as chaves do reino, que já ecoou, foi uma espécie de uma série dentro de uma palavra que a dona Nalinda trouxe aqui para nós. E ele falou sobre essas chaves do reino e que privilégio é de você receber uma chave. E uma chave que conecta a terra ao céu. Isso é maravilhoso. E ele deu isso à igreja. Sabe, ele separou o povo de todos os povos, de todas as pessoas, ele separou isso à igreja. A igreja que vai ter o poder de conectar a terra ao céu. E o céu à terra. Tem essa chave que abre uma porta. Ele falou sobre conexão, que abre. E você já pensou sobre isso e sobre o privilégio também, a responsabilidade que você tem? Então a nossa igreja precisa funcionar. Como é que a gente sabe que ela está funcionando? É quando a gente abre isso. Como é que a gente abre isso? Ao longo da nossa vida, juntos aqui na terra. E quando a gente adora aqui, a gente abre uma conexão e traz o céu para a terra. Quando a gente ouve a palavra e ora ao Senhor, a gente leva a terra até o céu, traz o céu para a terra e essa coisa vai acontecendo. E quando alguém vem aqui e vê o céu aqui na terra, significa que você abriu a chave dos céus para ela. E quem sabe você, na sua família, vai ser responsável por essa conexão da sua família ao céu. Você vai ser usado por Deus para que a sua família dê mais um passo em direção ao céu. Você faz parte da igreja, e a igreja foi dada as chaves do reino dos céus. Amém? Amém. E outra coisa muito interessante foi o Xing Ling, né? Quem não lembra do Xing Ling, né? E de todos os Xing Lings, né, que a gente poderia conversar aqui, eu gostaria de tirar destacar um que é o Xing Ling do Evangelho, o falso Evangelho, que foi um dos primeiros que ele citou aqui no domingo. Que é a igreja Xing Ling. E a igreja Xing Ling, eu acho que essa chave, pastor, está emperrada. E ela não abre nada. O céu está fechado. Parece que o céu está de bronze, né?
está tudo fechado, o Senhor não se comunica e a gente também não consegue que as nossas orações cheguem a Ele. Às vezes é o pecado, às vezes somos nós mesmos. E a igreja vai se ajustando ao mundo, a igreja com muitos recursos, algumas delas com jogo de luz, com fumaça. Tem um vídeo de um ministro ministrando louvor e começou a tossir de tanta fumaça. Fumaça, e não era da glória não, era fumaça, esse equipamento, né, que a turma começa a usar para tentar substituir a glória de Deus. E aí tem certas igrejas que não tem fumaça, não tem a luz, a fumaça, esse equipamento que a gente compra, mas a fumaça da glória de Deus está lá. Igrejinha pequena, lá está a glória de Deus, densa glória de Deus. O Senhor falou para Moisés, olha, eu vou te revelar, e vai vir uma nuvem densa, e o povo vai ver que eu vou estar lá, falando contigo. E que essa nuvem chegue aqui à igreja, e que essa nuvem te acompanhe, que as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém. Que a gente não viva o evangelho xing-ling, sabe? As igrejas se ajustando ao mundo, as igrejas se ajustando às pessoas, e elas não mais dizem, negue-se a si mesma, não venha, venha como você está e fique assim mesmo, tá bom. Tome a sua cruz e siga. Não, ela não precisa você carregar nada. Sua vida vai ser maravilhosa. Todos os mares vão se abrir a qualquer hora. Não haverá tempestade. Onde você tocar, o mar vai se abrir. Não entendendo que o mar se abriu uma vez, naquele momento, para a glória de Deus. Foi para a minha glória, nem foi por Moisés, nem por qualquer uma pessoa de lá. Foi para a glória de Deus. Para mostrar que Ele era Deus. Quando aquele mar se abriu, os egípcios, além do povo de Israel ver que Deus era Deus, depois das pragas, depois de tudo, os egípcios viram que Deus é Deus. E aqueles povos de Canaã, que eles iam chegar, começaram a tremer de medo. Quando eles chegaram em Canaã, já chegaram por cima da carne seca. Quando o povo de Israel chegou, o povo que estava lá na terra, a fofoca já tinha chegado lá. Gente, o mar se abriu para aquele povo, Deus está com eles. E eles já começaram com medo. Que nós possamos entender que nós não estamos vivendo o Evangelho xing-ling, nós estamos vivendo Mateus 42, 61, que é o 16, 24 ao contrário. Que a gente possa viver o verdadeiro 16, 24. Amém? Amém. Então eu queria passar por cada um dos 3 pontos desse versículo, que é um versículo único, e rapidamente, porque nós vamos para o momento mais importante dessa noite, que é a Santa Ceia. Mas a primeira coisa que Jesus disse para você e para mim, não foi fique como está, não. Como algumas igrejas fazem, como algumas religiões fazem, que o centro é o homem, não Deus. Então, essas religiões se ajustam ao homem. E aí, alguns saem de igreja, a igreja tem que encontrar uma igreja que se ajusta a ele. O que, na realidade, ele precisava se ajustar a Deus. E ele precisava procurar e achar uma igreja que dissesse a ele, negue-se a você mesmo. Renuncie a você mesmo. E esse versículo fala de renúncia. Porque nós vivemos uma geração incapaz de fazer jejum. Não consegue fazer jejum. Às vezes a causa é pura, mas essa causa não é tão grande para fazer um jejum, às vezes de meio dia, meio expediente. Pessoas que são incapazes de orar mais do que 20 minutos. Mesmo que a causa pela qual ela está orando seja muito forte, mas ela não consegue se concentrar. Tentar abrir as portas do reino dos céus em oração. Porque as pessoas hoje não têm mais tempo de orar e nem essa disponibilidade de orar. A gente vive uma geração
que não nega a si mesmo, não renuncia a si mesmo, procura na realidade a satisfazer suas próprias vontades, as suas próprias necessidades, e acaba não vivendo o projeto maravilhoso de Deus para a sua vida, porque elas não negam a si mesmas. Então jovens procuram as igrejas jovens. Não existe mais ministério de louvor, worship alguma coisa. Não existe mais igreja church alguma coisa. E nenhuma mais, não sei porquê, que leia essa na Bíblia, todas as igrejas é muro preto. Agora é muro preto. E church alguma coisa. Essas são as igrejas se readaptando. É legal isso? Às vezes é legal. Tem igreja que bota um ringue, aí bota o povo para lutar, jiu-jitsu, e tem igreja que faz isso. Mas tentando, talvez, chamar a atenção de uma forma diferente. Que a nossa igreja possa chamar a atenção pelo fogo da glória de Deus aqui nesse lugar. Que as pessoas venham pela presença de Deus aqui nesse lugar. Que elas vejam aqui, que aqui há uma chave. Existe uma abertura, uma conexão do céu para a terra e da terra para o céu. E não mero entretenimento. Amém? Amém. Que a cada dia, o evento jovem que nós temos aqui, o Colisão, que a cada colisão ele abra mais espaço entre o céu e a terra. A cada dia mais, a cada evento chamado Colisão, para que os jovens sejam verdadeiramente transformados. Que eles não saiam daqui somente suados de pular, mas que eles saiam fervorosos pelo fervor e o calor do fogo do Espírito Santo na vida deles. Amém? Amém. É preciso renunciar. Jesus fala, negue-se a si mesmo. Pessoas não conseguem negar a si mesmo e não conseguem investir no reino de Deus. Não conseguem separar nem 10% da sua renda. Sabe, o Senhor te dá a vida, o Senhor te dá a capacidade de trabalhar, o Senhor te dá um emprego, sim, Ele te dá. Eu creio que todos os lugares que eu passei na minha vida profissional foram portas abertas pelo Senhor, e eu não vou conseguir devolver para Ele 10% daquilo que eu recebo. Somente 10%. Não foi a metade, nem 90%. Foi 10%, e tem gente que não consegue. Renúncia. Negue-se a si mesmo, negue seus planos pessoais, financeiros. Invista no reino de Deus. Se você acredita nisso, as chaves do reino de Deus foi dada a você e você não investe nele. Já pensou nisso? Se a igreja entendesse mais esse segredo, um dia eu procurei na Netflix filmes cristãos evangélicos e eu encontrei poucos. Se você for fazer uma busca dessa no Google, ele vai te dar os top 10. E se você for fazer uma coisa geral, deve ter uns 20. De quantos filmes lá disponíveis na Netflix. E o que será isso? Não falta de investimento. De pessoas, de tempo, disponibilidade e de dinheiro mesmo. Pessoas que agora vou investir aqui nesse filme. Eu sou um empresário, eu queria que existissem filmes que abençoassem as pessoas. Por que não? Mas a gente não investe muito no nosso reino, no reino de Deus, que é esse reino que nos foi dado a chave. Mas a gente não solta, a gente não desprende, a gente não renuncia por ele. O Senhor nos chama para nós negarmos a nós mesmos. Sabe? Um pouco do seu tempo. Um pouco da sua renda. Um pouco do seu eu. Das suas vontades. Não é tudo não. Adão e a Eva, ele só negou uma árvore. Uma árvore de todas as árvores do jardim. Uma árvore. E foi essa árvore, justamente essa árvore, que Eva e Adão, foi dessa árvore que Eva e Adão comeu fruto. Por que não passar todo o tempo usufruindo de todas as árvores do jardim? Porque essa árvore. Porque o homem quer fazer a sua própria vontade. E a ele é difícil de negar a si mesmo. Amém? Amém. Ou misericórdia. Também, né, misericórdia. Então essa
esse foi o primeiro ponto que Jesus colocou para os seus discípulos, ou para aqueles que queriam segui-lo. Olha, só dá certo assim. Primeiro você nega você mesmo. Primeiro você precisa de uma dose de renúncia para a sua vida. Aqui, nós, nesse reino, cada um faz a sua vontade, não. É diferente do reino de Satanás, do reino do mundo, onde o homem é empoderado, onde existe uma vida centrada no homem. O reino de Deus é cristocêntrico. É Jesus no centro. Que a nossa igreja seja cristocêntrica, não seja uma igreja centrada no pastor Walter, nem no pastor Timóteo, nem no grupo de louvor A, B ou C, nem na irmã X e Y. Que o nosso louvor seja centrado em Jesus e tudo que a gente faça seja por Jesus, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Amém? Amém. Tem gente que vai para a igreja, o pregador, tá aqui, vamos lá, corre. Tem gente que vai para a igreja por causa, não por Jesus, mas pelo pregador. Então não para adorar o Senhor, mas por causa do cantor que está lá naquele evento. Então vamos nos policiar, buscar o Senhor, ter uma vida cristocêntrica, porque o cantor e o adorador, ele também pode cair, pode decepcionar você. O que já aconteceu algumas vezes. Mas Jesus não te decepciona. Ele é a nossa rocha. A gente precisa construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja nessa rocha. Amém? Amém. Negue-se a si mesmo. Depois ele diz, tome a sua cruz. E aí tem um cântico maravilhoso. Né? Maravilhoso. E que a nossa irmã da multimídia, chamada Emanuela Tabosa, preparou para nós. E esse cântico, o nome dele é Mapa do Tesouro. E ele tem algumas frases que tocaram meu coração e eu queria compartilhar com a igreja, porque são bíblicas. Ele começa assim, ele diz, não leve em teus ombros além do que ele te deixou. Porque ninguém é super-homem. Deus não te faz de aço. Outra frase que me tocou nesse cântico foi, não despreze a sua cruz. E a segunda coisa que Jesus diz para mim e para você é, tome a sua cruz. E o diabo diz para você, despreze a sua cruz, deixa a sua cruz, não precisa da cruz. E Jesus diz, tome a sua cruz. E esse cântico fala assim, ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal e a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele fornece a força e a fraqueza, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Segundo mandamento de Jesus para o seu discípulo, tome a sua cruz. Esse cântico começa, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. Às vezes o diabo trabalha dessa forma. Primeiro ele diz assim, despreze a tua cruz, para você deixar de renunciar, para você deixar sair dessa tempestade. Muitas vezes o Senhor te colocou nessa tempestade, muitas vezes o Senhor te colocou nesse deserto, é a tua cruz. Muitas vezes você vai enfrentar o mundo, sim, o mundo ele vai te desprezar, sim, porque desprezou a Jesus. Jesus disse, olha, o mundo não vai gostar de você não. Se houver alguma amizade entre você e o mundo, está errado. Porque o mundo ele vai haver inimizade entre você e o mundo. Assim como existia inimizade entre Jesus e o mundo. Por isso ele foi crucificado. Existe evangelho, o Xing Ling, como o pastor Timóteo pregou,
que a maior amizade entre o Evangelho e o mundo. Ele não fere em nada o mundo adora. Porque o Evangelho só fala amor e graça, não tem renúncia, não tem santidade, não tem negue-se a si mesmo. Mas, por outro lado, Satanás, quando não consegue que você despreze a sua cruz, ele tenta que você leve muito mais além do que você pode carregar. E por isso, creio eu que existe essa primeira estrofe, que diz: ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. Então o Senhor te deixou a cruz. Teu fardo, Ele te tirou. Ele tirou das tuas costas. Quanto ao fardo, Ele diz: me dá o teu fardo, que é pesado, troca para o meu, que é leve. Mas por outro lado, Ele diz: toma a tua cruz. E você pode dizer: mas como assim? Eu tinha um fardo, agora eu tenho uma cruz. Não, um fardo também. O fato é que o mundo te coloca um fardo que você não pode carregar. E Jesus te dá uma cruz que você pode carregar. Porque Ele sabe, como diz na música, né? Ele sabe a tua medida. Ele sabe, Ele calculou sua vida, Ele calculou você. Ele sabe até onde você consegue chegar. E se você vê em 1 Coríntios 10, 13, não precisa você abrir, eu mesmo vou ler. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, Ele te dá uma cruz que você pode suportar. Amém? Não despreze a sua cruz. O inimigo luta para deixar a sua cruz. Mas algumas vezes ele luta para colocar mais fardo do que você pode suportar. E até mesmo na igreja, aí vai para os ministros, aí vai para quem é do louvor, para quem é da palavra, para quem está servindo a igreja. Moisés vem com o povo, começa a conduzir todo um povo e tratar os problemas do povo. Chega o sogro dele, fala com ele: tudo bem, Moisés, quanto tempo? Passa o dia com ele e vê a saga de Moisés. O que está fazendo Moisés? Ele diz: não, estou aqui julgando cada causa de cada um. Ele diz: homem, rapaz, não faça isso não. O que ele disse? Ele disse assim: sem dúvida desfalecerás, 18. Êxodo 18, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. E aí ele deu o conselho, o famoso conselho de Jetro: divide, aí você reparte. Talvez um pouco que a gente tenha feito, esteja tentando fazer aqui na Nova Vida: dividir, repartir. E o pastor Walter reparte essa púlpito conosco, e a irmã Nalinda reparte a oração com as irmãs de oração, e a gente tenta repartir para conquistar cada PG com seu líder de PG. E o Senhor te chama para ser chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 10, para repartir, para que a cruz não fique pesada para um só, porque o Satanás pode querer jogar peso demais nas tuas costas. Não foi Deus que colocou, porque Deus sabe a tua medida. E um dia Deus conduz conselheiros como Deus conduziu Jetro a Moisés, para nós termos sabedoria e dividir essa carga, né? Porque o Senhor sabe o nosso limite. Amém? Amém. Também tem um versículo sobre cruz, para finalizar essa parte de tome a sua cruz. Queria deixar com você. Romanos, também não precisa abrir. Romanos 5, de 3 a 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e que a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A questão que, como esse cântico fala, os passos de Jesus são o mapa do tesouro. E muitas vezes, nesses passos de Jesus, tem uma caminhada com a cruz. E se você desprezar essa caminhada, talvez você nunca chegue a ter esse fruto de quem carrega uma cruz, que é perseverança, experiência e esperança. Porque a sua cruz você não carregou. Mas aquele que carrega a sua cruz, sabendo que o Senhor não dá uma cruz maior do que você pode suportar, ele sabe que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Amém? Amém. E para finalizar, meu irmão, a última coisa que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos é o verbo: siga-me. Siga-me. Questão que os cristãos, o pastor Timóteo falou sobre igreja Xing-Ling, falou de vários tipos de Xing-Ling. Eu queria colocar aqui os cristãos Xing-Ling, porque os cristãos Xing-Ling, talvez Jesus esteja dizendo lá do seu trono, dizendo: esses cristãos Xing-Ling não querem me seguir. Os discípulos Xing-Ling não obedecem o terceiro mandamento de Jesus para os discípulos: seguir. Porque Jesus, ele passou pela manjedoura, passou pela carpintaria, ele foi carpinteiro, ele deixou o seu trono, e muitos cristãos não querem deixar o seu trono, são sempre altivos, não querem se humilhar. Jesus passou pelo deserto e muitos cristãos não querem passar pelo deserto, querem estar sempre no pasto verde, sempre lá em cima. E algumas igrejas creem também que quem não está lá em cima está em pecado, porque o cristão não pode passar pelo deserto. Ora, Jesus foi orientado ao deserto pelo Espírito Santo, e nós não iremos ao deserto. Jesus foi tentado e a gente não quer ser tentado. Jesus subiu ao monte várias vezes para orar e a gente não quer entrar no nosso quarto para orar. Jesus foi ao Getsemane, pediu aos discípulos para orarem com ele, eles dormiram. Ele orou até suar sangue. Um dia antes da morte, da cruz que nós estamos celebrando essa noite. Os irmãos não querem orar, não querem clamar, não querem jejuar, não querem renunciar a si mesmos. Jesus, ele recebeu coroa de espinhos, e as pessoas não querem receber nenhum ar, nenhum tapa de ninguém sem revidar. Mas Jesus recebeu coroa de espinhos, recebeu cusparada, recebeu chicotada. Ele sabia a hora de revidar, sabia a hora de não revidar. E essa sabedoria a gente não quer ter. Lá na sua casa, você pode entender que tem tempos que é para você calar e receber. Até no mundo também. O Senhor te dê sabedoria para saber a hora de calar e a hora de revidar. E que o Senhor, quando te colocar na situação de você tenha que calar, tenha que aguentar na sua face e até ceder a outra, que você tenha forças e tenha sabedoria nesse momento. Não sempre, certo? Mas o Senhor vai te dar sabedoria para esse momento. E por fim, Jesus levou a sua cruz, e ninguém quer levar a sua cruz. Só que as pegadas de Jesus, ou seja, por onde ele anda, se nós o seguirmos, muitas pessoas não sabem, mas as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. É o teu caminho para o céu. E o mundo não segue essas pegadas. E o nosso desafio aqui
é seguir as pegadas de Jesus e chamar e convocar todos aqueles que não estão seguindo para seguir também. Amém? Amém. Você pode ficar de pé. E não significa que acabou. É só para dar essa falsa sensação que acabou. Mas eu queria dizer uma das coisas mais importantes dessa palavra hoje à noite. Então, quando a gente fica de pé, muita gente vai ao banheiro, vai beber água. Mas geralmente os pastores pedem para ficar de pé no último tópico, que às vezes é o mais importante. Você sabia que Jesus cumpriu o Mateus 16, 24? Ele cumpriu a própria palavra dele. Porque ele negou a si mesmo. Registrado lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Rapidamente eu vou abrir para você. Ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz. Ele disse: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ora, se isso não é negar a si mesmo. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele era Deus, virou homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele negou a si mesmo. Ele tomou a sua cruz e seguiu o plano, a vontade do Pai. Amém? Amém. É isso que nós estamos celebrando essa noite. Ele disse que a própria palavra fala que isso era um caminho planejado pelo Pai. E lá no Getsemane ele ora assim: Seu Deus, Pai, passe de mim esse cálice. E ele recebeu silêncio como resposta. Ele disse: mas seja feita a tua vontade. Porque existe um plano, a vontade do Pai. E que a vontade do Pai prevaleça na sua vida, prevaleça na minha vida. Não despreze a sua cruz. Amém? Amém.